Então, pessoal, vamos lá finalizar o nosso assunto princípios processuais constitucionais, né? Dentro desse estudo de normas fundamentais do processo, temos aí então que falarmos um pouco sobre ainda o princípio da igualdade, né, da paridade de armas, paridade das partes, o princípio da dignidade da pessoa humana, da eficiência do juiz natural, da inadmissibilidade de provas ilícitas. Então, esses princípios tentaremos concluir hoje acerca dessas normas fundamentais do processo. Ok? Vou compartilhar com vocês o slide, o qual já foi disponibilizado, inclusive de forma a atualizar vocês, né, com o material, foi disponibilizado no Moodle, o arquivo contendo o slide de princípios processuais. Vocês devem lá acessar, baixar o arquivo, que é esse slide que eu utilizo nas minhas aulas aqui. Ele tinha sido disponibilizado anteriormente, mas não estava completamente atualizado, razão pela qual foi feita essa disponibilização de um novo arquivo no Moodle. Então, todas as turmas, vocês acessam o Moodle, têm acesso ao slide de forma atualizada. Do qual o último ponto que nós havíamos tratado dizia respeito ao acesso à justiça, né? Alguns princípios anteriores. Paramos, então, no ponto no qual passaríamos a tratar desse princípio que aparece aí na tela para vocês, o princípio da igualdade processual, também chamado de princípio de paridade de armas. Então, toda vez que você ouvir falar em paridade de armas, para não confundir que no sentido literal, né? Armas realmente, né, de fogo, arma branca, não é isso que está falando, não. Está falando de possibilidade de se propiciar aos litigantes em um processo que eles disponham de instrumentos adequados para que o conflito seja solucionado de forma isonômica, igual, que eles tenham a mesma oportunidade no processo. Isso acaba atrelando várias outras coisas, como nós veremos aí, está no próprio slide, né, falando aí da redução de desigualdades que dificultem o acesso à justiça. Então, acaba levando você a outros princípios, né, a outras normas fundamentais, como é o acesso à justiça, como é a imparcialidade do juiz, que se não forem efetivados no processo, a imparcialidade, por exemplo, o acesso à justiça, eu tenho aí essa quebra de paridade, essa quebra de igualdade que deve haver entre os sujeitos processuais parciais, as partes, o autor e o réu, em um determinado processo. O princípio da igualdade processual, ele encontra respaldo inicialmente lá no próprio artigo 5º da Constituição Federal, no caput. Essa palavra, repito, para quem ainda não se atentou, né? Caput, em latim, quer dizer cabeça. É o início do artigo, né? Por exemplo, o artigo 5º, ele é composto de vários incisos, mais de 70 incisos. Então, o caput é o início desse artigo, a cabeça, a parte inicial do artigo 5º. E lá, né, fala da igualdade, né, sem distinção de qualquer natureza. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Já está começando a falar aí da igualdade, então, já dando ênfase à necessidade do Estado democrático de direito, como é o nosso, das pessoas serem tratadas de forma igual em todos os aspectos, né, dentro do campo jurídico, e isso inclui o processo, que é um aspecto jurídico também, no qual deverá ser dado tratamento igualitário. E isso é reforçado no artigo 7º do Código de Processo Civil, o artigo 7º do CPC traz a seguinte informação, se você depois quiser acompanhar, vai lá no Código de Processo Civil 2015, o CPC 15, e lê o artigo 7º, que diz, é assegurada às partes a paridade, né,
de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Então, o CPC 15, lá no artigo 7º, diz que é assegurado às partes um tratamento igual em relação ao quê? Ao exercício de direito e às faculdades que serão exercidas dentro do processo, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Essa é a dicção do artigo 7º da Constituição, do Código de Processo Civil. Então, lá fala da igualdade, desse tratamento que deve ser dado às partes, tá certo? Ou seja, o autor não é maior que o réu não é maior que o autor não tem privilégios, né? O polo ativo não tem privilégios que não são, são diferentes do polo passivo. Não há uma situação de desequilíbrio. Na verdade, tem que ter um equilíbrio processual. E aí, essa ideia puxa a noção de que há aspectos que eu devo observar da igualdade processual. E o primeiro aspecto da igualdade processual diz respeito a um princípio que nós já vimos, que é o princípio da imparcialidade do juiz. Só haverá igualdade processual se o juiz manter aquela equidistância que nós aprendemos no princípio da imparcialidade. Outro aspecto também já estudado por nós, da igualdade processual, é a igualdade ao acesso à justiça. A igualdade de acesso à justiça, sem discernimento algum, conforme já estabelecido no caput do artigo 5º da nossa Carta Maior, da nossa Constituição Federal, que fala que a igualdade ela é sem distinção de qualquer natureza. O pobre, rico, branco, preto, né, o nordestino, o sulista, todos devem ter acesso à justiça sem qualquer discernimento. E aí, isso puxa o terceiro aspecto, que há a necessidade de se reduzir as desigualdades que acabam dificultando o acesso à justiça. Salvo o melhor juízo, nós, inclusive, tratamos desses aspectos, por exemplo, para reduzir a desigualdade, porque você deve estar pensando, professor, peraí, a lei fala, a Constituição, que todos são iguais, mas nós observamos uma desigualdade, um fosso, um abismo muito grande entre classes sociais, né? Inclusive, pessoal, que infelizmente vai aumentar, vai ser mais necessário agora um Estado intervencionista, um Estado que passe a ter um papel mais ativo novamente, né? Após essa pandemia. Essa pandemia ela acaba, né, trazendo à lume, à tona, as desigualdades, as mazelas de uma forma muito mais clara do que antes, ou pelo menos descobrindo esse véu, né, que separa determinadas classes, pessoas que têm acesso, né, aos meios mais básicos de sobrevivência. Isso acaba sendo desnudado agora pela pandemia. E aí você tem desigualdades no mundo real, no mundo dos fatos, das mais diversas ordens, financeiras, né, o poder aquisitivo, geográfica, comunicação. Hoje, por exemplo, falando aqui da geográfica, você observa uma tendência até para reduzir custos de agregação de comarcas, de cidades maiores, acabando por englobar cidades menores, que de repente tinham uma estrutura judiciária lá, mas agora passa essas demandas judiciais serem tratadas em uma outra comarca. Por exemplo, você pega a comarca de Santa Maria, estou dando só um exemplo, não é o que acontece aqui nessas comarcas que eu estou citando, mas só para vocês entenderem. Sendo agregada a comarca de Lagoa Grande a Santa Maria, ou seja, os processos que eram para ser julgados lá acabam se concentrando em Santa Maria por uma questão de despesas. Isso traz uma dificuldade geográfica. O que é que vai se trazer para reduzir essa dificuldade, por exemplo, que aquela população da cidade menor tem em relação a outra? Né? Pode ser feito audiência via videoconferência. Isso eu tomo como base até, no exemplo que a gente vai citar aqui, a situação da sustentação oral, os processos que são julgados no tribunal.
o advogado tem direito à sustentação oral, né? E aí surge aquela ideia, surge aquele questionamento. Poxa, quem tem maior condição financeira, no recurso, em grau de recurso, porque o tribunal fica na capital do estado, né? Os recursos são julgados lá, o juiz de direito, por exemplo, na Justiça Comum, julga aqui na comarca de Petrolina, você quer recorrer, o recurso vai ser julgado no tribunal em Recife. Quem tem condições financeiras, de repente, pode pagar para um advogado a viagem, o deslocamento, a estadia, o hotel, a alimentação, para esse advogado ir lá no tribunal e fazer uma sustentação oral, a defesa dos argumentos daquela parte, de forma oral. E quem não tem condição para fazer isso? O CPC 15, por exemplo, trouxe uma medida para tentar reduzir essa desigualdade, trazendo a possibilidade de se haver a sustentação oral por videoconferência. O advogado aqui em Petrolina, por exemplo, fazendo a sustentação oral de um processo que está tramitando em Recife, em grau de recurso, sem haver necessidade daquela despesa que a parte iria ter que arcar. Isso faz o quê? Além da dificuldade da desigualdade financeira, a geográfica também, né? Então, por exemplo, para a financeira, você tem aí como um mecanismo para tentar reduzir, que nós já comentamos em aulas passadas, a gratuidade da justiça. Você tem, por exemplo, da geográfica, a sustentação oral. Você tem um mecanismo da comunicação. Pouco se fala nisso, né? Eu acredito que deveria até ter uma cadeira eletiva de Libras, né? Uma cadeira eletiva da linguagem de sinais para o curso de Direito. Por quê? Porque você não tem só uma demanda de pessoas, né, que não têm problemas, por exemplo, auditivos. Você tem, muitas vezes, um cliente que vai lhe procurar ali que você não consegue se comunicar porque aquela pessoa fala a linguagem de sinais, Libras. Então, a comunicação, às vezes, ela se torna uma barreira. Ela se torna um mecanismo de desigualdade. Isso não pode ocorrer no processo. Tanto é assim que o CPC 15, no seu artigo 162, inciso 3, como está no finalzinho aí do slide, fala da necessidade de haver intérprete, se assim for preciso, em Libras. Imagina o cliente, o autor da ação, para prestar seu depoimento e ele fala, né, só consegue fazer a leitura, né, dos sinais, né, a interpretação precisa ser dada por um profissional. Então, a importância desses profissionais, às vezes, você ter uma especialização, você ter, né, uma facilidade nessa área também. Importante esse mecanismo de redução da desigualdade social. Então, você tem que ter uma igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório, até porque, se você lembrar, o artigo 7º que eu li há pouco, do CPC 15, ele fala dessa igualdade das partes no exercício dos meios de defesa, né, das faculdades processuais. E se você lembrar o que a gente leu, o final do artigo 7º ele fala o seguinte, o que nós lemos, né, melhor essa expressão que a gente leu, é um vício de linguagem. O que nós lemos, lá no artigo 7º, o CPC fala que essa igualdade, essa necessidade de tratamento igualitário, inclusive deve ser competência do juiz, o juiz deve zelar pelo contraditório, o efetivo contraditório. E o efetivo contraditório, contraditório real, né, efetivo, só vai ocorrer se houver igualdade no acesso às informações pelas partes, porque são essas informações que vão permitir contrapor, participar, influenciar nas decisões do juiz, que são elementos, como nós vimos, do contraditório. Tá bom? E isso, quando a gente fala igualdade, lembrar que a igualdade, o princípio da igualdade começou, se você retomar aquela ideia do direito constitucional, a igualdade ela começou formal, né? O que o liberalismo alcançou no seu início, né, era o que a ideia nos direitos e garantias fundamentais de primeira geração, a liberdade formal, a igualdade formal. Todos eram iguais perante a lei. Só que o que acontece? Essa ideia de todos são iguais perante a lei, a igualdade formal, não consegue sintonizar
as situações de desigualdades reais. Aí passou-se a falar numa igualdade material, além do papel, além da igualdade perante a lei. Você adotar mecanismos, o Estado adotar mecanismos para tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida, na proporção das suas desigualdades, como preconiza a igualdade material. É por isso que vai se permitir, em algumas situações, você observar tratamentos diferenciados. Por exemplo, está aí no slide, o curador especial dos incapazes, né? Então, você tem ali a pessoa que é incapaz, ela tem um curador especial, além do advogado, a necessidade de uma pessoa respondendo por aquela parte, porque ela está numa situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, as regras especiais de competência territorial para os vulneráveis. Às vezes, como assim, professor? Vulnerável? Aquela pessoa que está numa situação de desfavorável em relação a outros idosos, no grupo de vulnerabilidade, o consumidor, você pega, por exemplo, o menor nas ações de alimento, o vulnerável é o menor, quem está precisando de pensão alimentícia, por exemplo, é o menor. Nada mais lógico do que a ação que vai cobrar essa pensão alimentícia não ocorra no foro, no domicílio do responsável por pagar os alimentos. Ele presume que ele tem uma condição melhor, mas que ocorra no domicílio do vulnerável. A tramitação prioritária de processos para os idosos, pessoas com doença grave, essas pessoas nessas situações, o processo ele pode ter uma prioridade em relação aos demais. Professor, isso não quebra a igualdade? Pelo contrário, isso efetiva a igualdade material, porque essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, desigualdade. Eu não posso dar o mesmo tratamento que a outra parte que tem uma situação que não passa por uma doença, por exemplo, ou pelo idoso, que dá para aguardar mais tempo o processo. Tá bom? Esses tratamentos diferenciados visam propiciar a igualdade no seu aspecto material. Outro princípio importante para o direito processual, o da eficiência. Você pensa muitas vezes que esse princípio ele é atrelado só ao direito administrativo. Você vê falar muito nele no direito administrativo. Isso porque, claro, o foco do surgimento ocorre no direito administrativo, naquela ideia, né, do LIMP. Vocês estudam lá no artigo 37 da Constituição Federal, no caput do artigo 37, estudou a administração pública e não estudou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não estudou nada. No direito administrativo, a disciplina de direito administrativo, ao estudar a administração pública, uma das coisas que você estuda são os princípios, né, constitucionais relacionados à administração pública. O famoso LIMP, né, que é só um mnemônico aí, com as iniciais de cada um desses princípios. E o E, né, do LIMP, refere-se ao princípio da eficiência. Está lá no artigo 37, caput da Constituição de 88, quando fala, né, que a administração pública direta e indireta deve observar esses princípios. E também no artigo 8º do Código de Processo Civil fala desse princípio. Lá no artigo 8º do CPC, fala o seguinte, que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Fala de vários princípios aí, inclusive da eficiência. No artigo 8º, o juiz deverá resguardar e promover, além da dignidade da pessoa humana, ele tem que fazer isso observando, que é o princípio que a gente vai estudar, né, a dignidade da pessoa humana, observando, dentre outros princípios, a eficiência. A eficiência tem duas dimensões. A primeira dimensão, ela diz respeito à administração judiciária, como está aí mostrando no slide para vocês. A primeira dimensão da administração da eficiência diz respeito à administração judiciária. Isso está dentro do campo realmente administrativo, do direito administrativo. Não é se referindo à condução de um processo específico, mas do judiciário como um todo, ele tem que ser eficiente, né, do ponto de vista administrativo. É uma condição de um dos entes
né, os órgãos da administração, que tem como um dos seus órgãos o Poder Judiciário, que ele haja de forma eficiente. E vários mecanismos, inclusive, foram alterados em âmbito constitucional em 2004, com a reforma do Poder Judiciário, com essa emenda aqui, ó, está no material para vocês no slide, essa emenda 45 de 2004. Ela foi uma emenda chamada, titulada também, de reforma do Poder Judiciário, essa emenda constitucional. E ela alterou vários aspectos, como, por exemplo, nós vimos já que é a duração razoável do processo, a previsão expressa desse princípio, mas ela, por exemplo, criou o denominado Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Para quê? Para tentar trazer mais eficiência ao judiciário. Esse foi um dos mecanismos, criando-se um órgão de cúpula para fiscalização orçamentária, administrativa, financeira, isso para todo o judiciário. Então, levando em conta o todo, a administração judiciária, essa é a primeira dimensão do princípio da eficiência. Mas eu também tenho uma dimensão do princípio da eficiência na gestão de um determinado processo. E aí eu estou levando em conta, né, uma parte do todo, os processos que tramitam no judiciário. Um processo específico, o processo A, ele tem que ser conduzido de forma eficiente. E isso perpassa pela observância dessas normas que tentam fazer com que o processo ele, né, tenha duração razoável, ele tenha publicidade, ele tenha igualdade, vários outros aspectos que vão fazer com que ele seja, de fato, um processo eficiente, tá bom? Fica aí essa ideia dessas duas dimensões. Outro princípio extremamente importante, e há quem diga que ele dá sustentação a todos os demais princípios, na medida em que não tem como você, né, pensar no devido processo legal, que é um dos mais amplos princípios, que acaba abarcando vários outros princípios desses que nós falamos, se não parar e fazer o seguinte raciocínio: para que existe o devido processo legal? Com seus corolários, o contraditório, a ampla defesa, a publicidade, para que existe? Para atender o ser humano, para trazer, né, uma satisfação na solução do conflito para a pessoa, para o ser humano. Isso acaba desaguando no princípio da dignidade da pessoa humana, que tem o seu fundamento na Constituição Federal de 88, né, para a República Federativa do Brasil, né, você observa que ela é um dos fundamentos, a dignidade da pessoa humana. Quem estudou comigo, estudou, claro, né, não só comigo, outros professores da aula de Direito Constitucional 1, vocês aprenderam que tem os fundamentos da República, lá no artigo 1º da Constituição Federal. Né? Todo mundo conhece o artigo 1º da ACF, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil constitui-se na união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, BBB, e tem como fundamentos. Aí vai lá, né? Cidadania, pluralismo político, BBB, tem lá um deles, dignidade da pessoa humana, lá no inciso 3, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, como eu coloquei aqui para vocês, ó, funcionam como um sobre-princípio dos direitos fundamentais. Eita, professor, eu não lembro o que é sobre-princípio, é aquele princípio que tem uma densidade, uma amplitude jurídica maior do que outros. Quando eu falo densidade, um alcance maior do que outros princípios. Acaba se irradiando para todo o ordenamento jurídico, razão pela qual acaba contendo dentro dele outros princípios que eu vou chamar de subprincípios, mas não porque a hierarquia, é porque ele se realiza, esse sobreprincípio, com a concretização de outros princípios. Então, a dignidade da pessoa humana é tão amplo, tão denso, que ele se aplica a todo e qualquer ramo do direito. Independente de ser direito processual, você vai ver todo o direito. No direito civil, no direito penal, tudo encontrando seu fundamento, muitas vezes, e até respaldo nas decisões judiciais, na dignidade da pessoa humana. Apesar de estar na Constituição, claro, tem que estar lá, ele também foi mencionado aqui no CPC, no artigo 8º, CPC 15, fala, eu já li para vocês há pouco tempo atrás,
nessa aula mesmo aqui, o artigo 8º, que o juiz deve resguardar e promover a dignidade da pessoa humana no âmbito da aplicação do ordenamento jurídico, no âmbito processual. O juiz tem que resguardar e promover o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual nós já aprendemos que é um sobreprincípio, tá bom? Estudamos a eficácia vertical do processo, né? Quando falamos da ideia de que o Estado juiz está numa posição de superioridade, né? Perdão, o Estado juiz, não o Estado, né? O Estado está na posição de superioridade e o particular, né? Ele está aqui abaixo porque o Estado tem prerrogativas que o particular não tem, que o Estado age em nome da coletividade, do todo, possui essa prerrogativa. Então, quando a gente fala, melhor dizendo, de eficácia vertical do processo, estamos falando do juiz, no exercício da função jurisdicional, né? Eu não posso ter aquela ideia de que ele tem uma superioridade em relação à parte. O Estado tem, que é representado, no caso, pelo juiz. Mas é a ideia dessa eficácia vertical no processo que o juiz deve resguardar, quando ele está no exercício da função jurisdicional, a dignidade da pessoa humana. Ele não pode violar, ele tem que promover a dignidade da pessoa humana adotando medidas que a efetivem, que efetivem esse princípio. E isso pode ser adotado, inclusive, de ofício. Inclusive, ex ofício, essas medidas. Vai exigir o quê? Um comportamento ativo do juiz. O juiz não pode ficar passivo no processo em relação ao que a gente está falando. Essa atividade do juiz, que inclusive pode ser ex ofício, em proteger, não violar, realizar, resguardar, promover o princípio da dignidade da pessoa humana, adotando medidas, às vezes, que são até, pessoal, medidas de ofício para realizar esse princípio. Tanto é assim que você tem como exemplo aqui o artigo 536, é só um exemplo, no Código de Processo Civil, onde diz o seguinte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade, né, a obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias para a satisfação do exequente. Então, ele pode, no decorrer do cumprimento dessas obrigações, de ofício, para que o processo tenha efetividade e sempre baseado nessa ideia da dignidade da pessoa humana, porque se o processo ele não for efetivo, ele não vai ter respaldo, ele vai descumprir a dignidade da pessoa humana, como o exemplo que eu citei daquele cidadão que foi preso injustamente, foi condenado injustamente, e aí o que aconteceu? Entrou com ação de indenização contra o Estado e responsabilização objetiva do Estado, e aí o que aconteceu? O processo demorou tanto, né? Não foram adotadas medidas de satisfação a contento, que quando a decisão saiu, ela se tornou ineficaz, a utilidade, a efetividade dele, devido a cabo, foi morrendo sem poder usufruir de pelo menos o reparo do dano que teve em razão dessa demora exacerbada do processo. Então, o Código de Processo Civil permite que o juiz adote medidas necessárias de satisfação, né, baseado nessa ideia da dignidade da pessoa humana. Você tem o artigo 12 do Código de Processo Civil falando que o juiz e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Com o CPC 15, vocês vão estudar isso em Processo Civil 1, foi criada uma ordem cronológica, porque antes, o que acontecia para, às vezes, o processo demorar tanto? Muitas vezes o processo mais antigo não era julgado preferencialmente antes daqueles processos que foram instaurados depois. Você via processos que foram instaurados em 2018 ser julgado primeiro do que um processo que foi instaurado em 2008, 10 anos antes. Então, não tinha uma lógica, muitas vezes, dos processos mais antigos, e isso de forma expressa no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil 2015 traz uma alteração
para que haja uma ordem cronológica e seja dada preferência de julgar os processos que ficaram concluídos primeiro. Isso tem que ter, inclusive, como vocês verão melhor em processo civil, né, a fixar no âmbito daquela estrutura judiciária informes visíveis, isso muitas vezes ocorre através da internet, né? Se publica na internet a ordem cronológica dos processos para que as partes, a sociedade possa acompanhar. O princípio da dignidade da pessoa humana, gente, ele possibilita que se fure a fila. E esse fura eu coloquei entre aspas, para que vocês possam entender o que é essa ideia de furar a fila para efetivar a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, uma pessoa que se encontra em uma situação de desigualdade material, de uma desigualdade real. O idoso, ele tem que ter uma prioridade de tramitação no processo. Eu não posso dar o mesmo tratamento em termos de tempo para um julgamento no processo de uma pessoa que tem 20 anos de idade, uma pessoa que já está com 80, 85 anos de idade, principalmente agora, vivendo uma pandemia, cujo grupo de risco são os idosos. Eles têm prioridade por lei, a lei estabelece a prioridade para atender esse ditame constitucional da igualdade processual, que tem que ser baseada na dignidade da pessoa humana. Isso diz respeito à dignidade do ser humano, que aquele que tem uma idade mais avançada tem um julgamento mais rápido. Tanto é assim que a lei traz essa previsão, né, de forma expressa no artigo 1048 do Código de Processo Civil, não só o idoso é um exemplo de grau de vulnerabilidade, mas quem tem uma doença grave. Imagina uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Infelizmente, sei lá, deu um prazo de 1 ano de vida para aquela pessoa no máximo. Ela vai ter um processo à lei judicial que não pode ser dado o mesmo tratamento a uma pessoa que está em condições normais. Eu tenho que apressar o processo dela, sob pena de não ter efetividade nenhuma e violar a dignidade da pessoa humana. Aí vai haver essa possibilidade de furar a fila. O dela foi concluído depois, ficou concluído para a sentença depois, ficou concluído em 2019, já tinha um em 2017, ela pode passar na frente de 2017 a essa possibilidade de furar essa fila, que na verdade é de efetivar a dignidade da pessoa humana, que encontra respaldo legal na prioridade de tramitação. Vocês vão estudar essa prioridade de tramitação para algumas situações. Ó. Artigo 1048 do Código de Processo Civil. Muitos desses artigos que eu cito nas minhas aulas em processo civil para a ideia de teoria geral do processo, dessa disciplina que nós estamos estudando, é para trazer exemplos onde a gente vê aplicação, regulamentação no processo civil de alguns aspectos, né, de institutos e conceitos que a gente está vendo em TGP, como é o caso agora do princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui está se efetivando esse princípio, dando um meio para que o Estado efetive esse artigo 1048. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais que figurem o quê? Como parte, que tenham como autor, réu, interessado, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, idoso, ou que seja portadora de doença grave, assim compreendida, né? Aí vai ter uma lei que vai especificar o que quais são as doenças graves. Então, há a possibilidade de determinar um procedimento prioritário nessas situações e até, às vezes, situações que não são disciplinadas de lei, quando concretamente se observar que ali é uma desigualdade material e há necessidade de dar esse tratamento diferenciado sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Então, aí estamos vendo situações que efetivam a dignidade da pessoa humana, a título de exemplo que eu trouxe aí alguns artigos. Ok? Adiantando que a gente precisa fechar esse ponto hoje, de princípios processuais constitucionais. Legalidade. Onde está o fundamento do princípio da legalidade? Lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, onde já começa logo no início, aí nesse inciso 2 dos direitos e garantias fundamentais, trazendo a ideia da legalidade em sentido amplo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, todos estão sob o manto de lei, nós vivemos na lei, né? Nós vivemos no denominado Estado
de legalidade e por haver a participação, a democracia, Estado democrático de direito. Então, você tem aqui a legalidade prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Lei no sentido amplo. Qualquer, aqui, ó, observação, lei no sentido amplo, qualquer norma jurídica, né, que traga uma obrigação, um dever, um direito, um ônus. O artigo 8º, que nós já lemos do Código de Processo Civil, mais uma vez, ressalva também esse princípio, que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá observar também a legalidade. Então, quando a gente fala de legalidade, você tem as normas processuais, que regulamentam o processo, e você vai ter uma norma jurídica que vai decorrer desse processo, que é a norma de decisão. Quando o juiz prolata a sentença, o tribunal, o acórdão, você tem ali uma decisão que vai ter força de lei, na pior das hipóteses, para os envolvidos naquele conflito, para as partes. E se for um processo, por exemplo, de controle de constitucionalidade, você tem aquela norma de decisão com eficácia erga ônus, né? Então, você tem ali a legalidade nesse duplo aspecto aí, né? Nas normas processuais e na norma de decisão que vai ser prolatada pelo Estado no exercício da jurisdição. Conformidade do direito e aplicação do ordenamento jurídico. A norma, né, que vai ser aplicada, né, vai estar em conformidade com o que está na Constituição, o que está no ordenamento jurídico, e isso eu falo que é uma dimensão material, quando eu falo da legalidade no seu aspecto substancial, de estar em conformidade com o direito. Isso envolve a aplicação do ordenamento jurídico e a norma que vai ser criada na norma decisão, tá bom? Ficar atento a esses aspectos da legalidade. Mais um princípio que precisamos tratar aí é o do juiz natural, muitas vezes chamado também de juiz independente, por exemplo, aquele livro do Eduardo, né? Rodrigues dos Santos refere-se como independente ou imparcial. Previsão também no artigo 5º, nós já falamos disso quando tratamos de jurisdição, os incisos 37 e o inciso de número 53 da Constituição Federal. O inciso 37, quando ele fala que não haverá tribunal ou juízo de exceção, né? Juízo ou tribunal de exceção, fala que os órgãos que julgam, que irão aplicar o direito ao caso concreto, a jurisdição, né? Esses órgãos devem estar já previstos em lei, previstos constitucionalmente e também através das normas infraconstitucionais, as leis federais, as leis estaduais, antes mesmo até do conflito surgir. Os órgãos já estão previamente estabelecidos. Eu não posso criar um órgão, porque senão terei um tribunal de exceção, denominado, né, juízo pós-facto, pós-fato. É proibido. Ninguém será processado ou sentenciado, inciso 53 da Constituição Federal, do artigo 5º, senão pela autoridade competente. Então, a ideia do juiz natural passa pelo fato de não haver tribunais de exceção, pela proibição de juízos post-facto, está aqui para vocês o slide, e também passa pela ideia de existir juízes competentes, previamente investidos, designados, para julgar os conflitos com a competência já estabelecida em lei, tá bom? O juiz natural, também chamado de juiz legal, juiz constitucional, você começa a ver a utilização dessa expressão na sociedade, né, para o ser humano, para a civilização humana, de forma expressa na Constituição Francesa de 1791. Né? Após a Revolução Francesa, começa-se a se falar na ideia da necessidade de ser julgado um juiz que está previamente estabelecido, para não ter favorecimentos, para se respeitar a igualdade, nós estudamos a paridade de armas. Você tem aqui um trecho que eu trouxe para vocês do artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal de 1948, né, elaborada
após a Segunda Guerra Mundial, quando ganha ênfase essa ideia da proteção ao ser humano, do ser humano ser o centro do ordenamento jurídico, né? De tudo que é produzido juridicamente ser voltado para o ser humano. E aí, esse documento ele tem uma importância muito grande. E ele traz o seu artigo 10 a seguinte informação: toda pessoa tem direito, em plena igualdade, né, isonomia, a uma audiência justa e pública. Ó, uma audiência justa e pública por parte de um tribunal que seja independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres com fundamento em qualquer acusação criminal contra ele. Apesar da declaração falar da acusação criminal, isso vale para todo e qualquer processo, não só o processo penal, processo civil, processo trabalhista. Todos precisam ser tratados de forma igual, por isso que devem ter direito a uma audiência que seja justa, um processamento justo e público, por um órgão do Estado que seja independente e imparcial. Então, você tem a proibição de se criar juízos após o fato, post-facto, e você começa a ver a jurisdição como um instrumento técnico e ético no Estado democrático de direito, como diz o Cândido Rangel Dinamarca, né? Que agora, no Estado democrático de direito, eu não posso estabelecer um julgamento por qualquer órgão, eu preciso ter um órgão já previamente investido, a investidura que nós temos na jurisdição, que se dá no Brasil como regra através do concurso público, quando é selecionado uma pessoa para estar à frente desse órgão com uma presumida capacidade do ponto de vista técnico e ético. Porque, por exemplo, o concurso vai avaliar não só o conhecimento daquela pessoa que quer ser magistrado, quer ser juiz, quer exercer a função jurisdicional, mas vai averiguar a vida, por isso que tem uma investigação social antes, né? Como é a vida daquela pessoa, porque tem que ter um comportamento ético para poder exercer aquela função jurisdicional, tá certo? Esse aspecto aí do juiz natural. Então, você tem garantias do princípio do juiz natural. Isso você encontra naquele livro que a gente está adotando como base, né? Princípios processuais constitucionais. As garantias que a doutrina entende que estão previstas para manter íntegro esse princípio do juiz natural. Que garantias são essas? Toda essa parte aqui que eu vou destacar, né? Mostrando onde a gente está lendo aqui essa parte de garantias no slide, para você fixar bem essa ideia. Aqui, ó. Essa parte aqui, garantias para manter a integridade desse princípio de juiz natural. Primeiro, proibição de julgamento por órgão constituído após a ocorrência do fato. Essa é a primeira ideia que você tem que ter do juiz natural. A proibição de que haja um julgamento por um órgão que foi constituído depois dos fatos. Como foi, né, por exemplo, esse questionamento surgiu muito na questão do tribunal, né, de guerra lá, de Nuremberg, para a Segunda Guerra Mundial, que foi um tribunal criado após os fatos, o juízo post-facto. A instituição de órgãos jurisdicionais e fixação de competência pela Carta Maior. A Carta Maior é a Constituição Federal. Para que se garanta o juiz natural, você tem que colocar na Constituição para que todos os cidadãos saibam quais são os órgãos jurisdicionais e já fixar as competências de cada um desses órgãos, porque assim todo cidadão já sabe previamente que se houver necessidade, quando houver necessidade, quando os conflitos surgirem, quais são os órgãos que existem que são competentes para julgá-lo. Cumprimento rigoroso das determinações procedimentais referentes à divisão funcional interna. Não basta só prever essa divisão interna de órgãos, que a gente vai estudar lá em competências, né? E como se dá essa divisão. É preciso que seja cumprido rigorosamente isso. Por isso que o juiz incompetente não pode estar julgando o processo. O juiz que não tem imparcialidade não pode estar julgando, senão quebra essa ideia do juiz natural. O juiz envolvido no conflito não pode estar julgando aquele litígio. Aí você tem, para garantir esse juiz natural, a inércia da jurisdição, o juiz não agir de ofício, né? A independência, a imparcialidade,
a inafastabilidade e gratuidade judiciária, a investidura, que nós já falamos, né, selecionar os mais aptos, os mais éticos, a aderência ao território, para só julgar naquele território, né, o juiz natural já estabelecido lá, prefixado em lei, indelegabilidade, indeclinabilidade. Muitos desses princípios eu estou falando, mas nós já estudamos essas garantias aí, nós já vimos em jurisdição. Inevitabilidade, independência da jurisdição civil e da criminal. Perpetuatio jurisdictionis e recursividade. Esse perpetuatio jurisdictionis é uma das regras mais importantes na parte de competência, que é um assunto que nós veremos mais adiante. Na competência, a gente chama de perpetuatio jurisdictionis, aquela ideia que quando a jurisdição se fixa, quando o juiz ele passa a julgar o processo, ele fica ali competente para julgá-lo até o final. A jurisdição se perpetua ali quando é distribuída uma ação. Você dá uma entrada numa ação e ela é distribuída para o juiz da primeira vara cível, não obstante que tenha 5 varas cíveis em Petrolina, ele se perpetua no julgamento daquele processo, não pode ser modificada a competência dele, não obstante que tenha outros juízes cíveis que vão julgar os outros processos que vão chegar, porque o seu foi distribuído para lá. Recursividade é a ideia de que há o recurso, né, para você poder também utilizar a impugnação à decisão judicial quando não estiver satisfeito com aquele julgamento. Juízos por prerrogativa de foro, você vê falar muito, né? O foro privilegiado, que até esse nome é inadequado, é uma impropriedade técnica. O correto é falar foro por prerrogativa de função, prerrogativa de foro, porque ninguém tem privilégio. O que tem é um estabelecimento na Constituição que, quando se ocupa determinados cargos, enquanto você está naquele cargo, em razão da necessidade de haver independência no exercício daquele cargo, né, de haver autonomia, o julgamento ele não ocorre como ocorreria para um cidadão comum que não está exercendo aquela função. Para que se mantenha a autonomia, a Constituição entendeu que deve o processo ser julgado por determinados foros. Exemplo, para melhor compreender, isso a gente vai falar depois, novamente, de forma mais detalhada, no assunto competência. O presidente da República, ele tem foro, por prerrogativa da função, nos crimes comuns, cometer um crime, né, por exemplo, o furto, o estelionato, no exercício da função, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se eu cometo, por exemplo, o furto como cidadão comum, sou julgado pelo juiz de direito da vara criminal de Petrolina, a qual for distribuído o processo. No primeiro grau, o processo criminal do presidente da República já começa no STF, no órgão final, no órgão de cúpula. A gente discutiu que não cabe recurso, vai recorrer para quem é o último órgão. Seria uma exceção nessas hipóteses aí ao duplo grau de jurisdição. Então, é em razão da função. Não tem recurso, por exemplo, lá, né? Já começa o processo lá naquele foro, né, indicado pela Constituição. E essa ideia do foro do prerrogativo da função, do juiz arbitral que não tem recurso, né? E você escolhe o árbitro, por exemplo, a arbitragem é pior ainda, né? Que você escolhe. Escolha, aí eu não estou lidando com o juízo natural. Eu estou escolhendo quem vai julgar o conflito. É exatamente o contrário do juiz natural. Não é um órgão previamente estabelecido lá que vai julgar, que já tinha sido investido. Eu estou escolhendo, depois que o conflito surgiu, um árbitro para julgar aquele conflito. A doutrina e a jurisprudência entendem que essas hipóteses não violam o princípio do juiz natural, porque são exceções, são hipóteses excepcionais em razão da justificativa que nós acabamos de apresentar. O foro, por prerrogativa da função, pela autonomia do cargo político, a independência que ele é exercida, a Constituição entendeu que para essa autonomia ser mantida, não dá para ser julgado no órgão de primeiro grau, como seria julgado qualquer cidadão. Já tem um foro diferente. E o juiz arbitral, a arbitragem, é uma faculdade você escolher quem vai julgar. A partir do momento que você escolhe, você entende que não vai haver ali quebra de igualdade, imparcialidade, porque escolheu um árbitro imparcial, em tese, né? Se não houver nenhum problema no meio do caminho, e competente para julgar aquilo ali. Então, são exceções previstas na Constituição e na lei que permitem essa ideia de escolha, por exemplo, ou, no caso da prerrogativa do foro, o julgamento por um outro órgão.
isso não configura violação ao princípio do juiz natural. A doutrina, os doutrinadores e a jurisprudência assim entendem. Ok? Respirando um pouco e adiantando, para a gente finalizar, está bem pertinho de acabar. Inadmissibilidade das provas ilícitas. Outro princípio constitucional, né? Alguns chamam de proibição de provas ilícitas. Está lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, que fala o seguinte: são inadmissíveis. Inadmissíveis ao contrário de admissíveis, não são admitidas nos processos a prova obtida por meio ilícito. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, por meios ilegais, que contrariem, que violem a lei. O artigo 369 do CPC 15, mais uma vez, sempre gosto de fazer a ressalva, eita, tem que estudar o artigo 369. Tem só conhecer o que está falando aqui nessa parte de provas ilícitas. Tem que estudar todo o capítulo do artigo 369, não só ele, só ler ele para contextualizar com o que a gente está estudando aqui. Por quê? Só lê-lo é suficiente. Não precisa ler o restante do conteúdo que está lá nesse tópico, que você vai ver em processo civil no momento oportuno. Aqui é só importante esse artigo para contextualizar com prova ilícita. Olha o que diz o CPC 15, artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido ou a defesa, né, do réu e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, as partes, quer seja o autor, para fundamentar o seu pedido, né, para provar a verdade dos fatos, para fundamentar o pedido, quer seja o réu na sua contestação, na sua defesa, para influenciar, né, no contraditório, no aspecto da influência contraditória na sua dimensão substancial, para influenciar de forma eficaz na decisão do juiz, ele pode usar essa parte, todos os meios legais e aqueles moralmente legítimos para comprovar o seu direito. Isso é a ampla defesa, todos os meios. Então, o que acontece? De cara, esse artigo 369 já traz uma divisão no campo das provas ilícitas que é bem comumente utilizada pela doutrina e vai estar lá, inclusive, no livro do Eduardo Rodrigues dos Santos, que as provas ilícitas, elas se subdividem em provas ilegais e provas ilegítimas, tá certo? E provas ilegais e provas ilegítimas. Como seria isso? Você tem aqui essa divisão aqui, eu coloquei, ó, provas ilegais e provas ilegítimas, bem simples de compreender. A prova ilegal é aquela que viola o direito material. Viola as normas de direito material, que são aquelas normas que nós já aprendemos que regulam a vida e sociedade, o Código Penal, o Código Civil. As ilegítimas também são proibidas, mas elas violam o direito processual, as normas que regulamentam a jurisdição como instrumento do Estado, que regulamentam, né, a aplicação, a operação do processo, normas processuais. Mas, no fim das contas, essa divisão só tem importância do ponto de vista doutrinário, metodológico. No fim das contas, pouco importa se violou o Código Penal ou o Código de Processo Penal. Pouco importa se violou o Código Civil ou o Código de Processo Civil. Se violou uma norma da CLT do direito do trabalho ou se violou uma norma da CLT do processo de trabalho, o que importa é o resultado. É uma prova ilícita. Não é admitida pelo direito. Por quê? Como disse aqui, né, o doutrinador que a gente utiliza, a verdade ela não pode ser buscada a qualquer custo. Tem que ter limites. Quando a verdade era buscada a qualquer custo, por exemplo, na época da Inquisição, você tinha, por exemplo, confissões obtidas por meio de tortura, que a pessoa confessava o que não fez, era uma prova para buscar essa verdade a qualquer custo, que não comprovava nada, na verdade. Eu estava ali executando, levando uma fogueira, queimando vivo, enforcando
espancando, levando à guilhotina, uma pessoa que não era culpada, com a prova obtida mediante tortura, né, por exemplo. E aí isso começa a ser quebrada, essa ideia da busca da verdade a qualquer custo, quando a gente passa pela fase do humanismo, do iluminismo, recuperando essa ideia da dignidade da pessoa humana, do ser humano seu centro. Uma coisa que eu não posso esquecer jamais quando eu estudo provas ilícitas é a teoria, da denominada teoria dos frutos da árvore envenenada, de origem norte-americana, né, como outras teorias que vão ser apresentadas aí mais à frente para a gente fechar. A teoria dos frutos da árvore envenenada, que é a ideia de que existe a prova ilícita, que ela não pode ser admitida, ela tem que ser retirada do processo, ela não serve no fundamento, na decisão para, por exemplo, condenar no processo criminal, só ela, mas também ela tem que ser afastada aquela que é derivada dela, que é ilícita por derivação. Se eu obtenho uma confissão por tortura, por exemplo, no processo penal, e dessa confissão eu vou lá e apreendo o bem, é ilícita a confissão e é ilícita a apreensão do bem também. É ilícita a confissão e é ilícita a apreensão que decorreu de tortura. Por exemplo, acontece muito na prática. Estava acontecendo muito, agora está sendo rebatido, mas até que teve decisões do Supremo Tribunal Federal recentemente tratando do tema, a polícia ingressar, por exemplo, um domicílio sem a comprovação de estar ocorrendo um crime, sem uma suspeita fundada, razoável, de estar ocorrendo um crime lá, e obter, inclusive, a localização de objetos, bens que comprovam o crime, e esse processo tem que ser anulado por ter sido obtido de forma ilícita. Exemplo, recebeu uma denúncia anônima de que alguém é traficante. Sequer fez diligência, campana, para observar se naquela casa tem movimentação, e adentra no imóvel, sem ordem judicial. Você não pode, está lá na Constituição. Você só pode entrar no imóvel se houver, né, ocorrendo um crime naquele momento, flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por ordem judicial fundamentada durante o dia. Entrou no imóvel só pela denúncia anônima e encontrou droga lá dentro. Sei lá, arma de fogo, encontrou uma arma de fogo lá dentro. Foi uma prova ilícita, né, o início, e aí você tem, por exemplo, alguma outra medida que vai surgir daquilo ali como uma prova derivada, prova ilícita por derivação. Então, também vai ser ilícita aquilo que teve uma derivação direta, derivou direto da prova ilícita. É a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Se eu tenho uma árvore, a origem que está envenenada, comprometida, os seus frutos vão estar envenenados também, estarão comprometidos. É lógico que tudo no direito tem exceção, toda regra tem exceção. Então, a regra é prova ilícita, não é admitida no processo, e as derivadas da ilícita, né, a derivação, os frutos da árvore envenenada, a teoria dos frutos da árvore envenenada também é ilícita. Só que eu tenho exceções a essa regra da prova ilícita por derivação. Exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada. Aqui, ó, exceções à teoria. Opa, desculpa, eu acabei passando rápido. Vou voltar aqui. Exceções à teoria do fruto da árvore envenenada. Vou pegar aqui para me descarregar no notebook e de repente não falhar com vocês aí no momento da aula. Pronto, liguei aqui o carregador. Então, quais seriam essas teorias? Nós temos 3 teorias principais. Teorias de quê? Repetindo, de exceções ao fruto, teoria do fruto da árvore envenenada. Exceções à teoria da prova ilícita por derivação. A primeira, teoria do descobrimento inevitável. A segunda, teoria do descobrimento provavelmente independente. E a terceira, uma teoria da descontaminação do julgado. Essas 3 teorias, vocês inclusive vão observar aqui, vão ver de forma muito mais detalhada em processo penal. Aí vamos chegar lá, ó, graças à nossa aula aqui de TGP, tendo uma noção boa já disso.
porque a prova ilícita ela tem um reflexo muito grande no direito criminal, no processo penal, onde você vê ocorrer com maior frequência. E aí a doutrina, né, processualista penal acaba se debruçando sobre esse tema. Mas em TGP nós estudamos também, está lá no livro Princípios Processuais Constitucionais, o Eduardo Rodrigues dos Santos, essa ideia dessas três teorias. Então vamos para a primeira, teoria do descobrimento inevitável. Né? O que é que ela diz? Ela fala da possibilidade de se admitir uma segunda prova, terceira, quarta, que é derivada de uma ilícito, em razão da ideia de que aquela prova, a segunda, que em tese é derivada da ilícita, seria descoberta mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, não daria para me aplicar essa teoria no que eu citei agora há pouco, um exemplo hipotético, uma denúncia anônima e a polícia não faz nenhuma diligência, já entra na casa para averiguar se está o crime ocorrendo lá sem nenhuma suspeita. O que é que aconteceria? Eu não teria como aplicar essa ideia do descobrimento inevitável, porque não teria como se descobrir aquilo ali de outra maneira. Diferente da ideia que fez surgir essa teoria do descobrimento inevitável lá nos Estados Unidos. Um crime que aconteceu, acho que foi em 1984, né, um caso que teve lá, que uma confissão foi obtida de forma ilícita. Um cara tinha matado uma criança, né, um indivíduo matou uma criança, e estavam as buscas atrás do corpo dessa criança, desapareceu, as investigações em curso e acabaram obtendo uma confissão ilícita, e o cara disse onde estava o corpo. E era exatamente o local onde as buscas estavam ocorrendo. Só que num local bem amplo, né, uma amplitude de busca, e quando o indivíduo indicou, após a confissão ilícita, o local exato, as buscas foram suspensas e a polícia foi lá naquele local exato, tirou o corpo. Depois foi questionada a anulação desse processo pela prova ilícita, por derivação que ocorreu, né, a localização do corpo, em razão da prova anterior, a primeira confissão ilícita. O que foi que se aplicou ali? Foi construída a ideia jurídica de que mesmo sem a confissão, as buscas já estavam ocorrendo exatamente naquele local e o corpo seria descoberto. Então, eu poderia anular a confissão que foi ilícita, mas essa outra prova, pela teoria do descobrimento, que era inevitável, seria alcançada da mesma forma, mesmo sem a prova ilícita. Então, isso aí é uma exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada, onde a prova derivada, a segunda, ela pode ser aproveitada. Essas teorias, gente, geram o aproveitamento daquela prova que, em tese, seria ilícita por ser uma exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria do descobrimento provavelmente dependente também parte para esse caminho de se aproveitar uma prova que, a princípio, seria ilícita por derivação. A segunda prova, ela não é admitida como derivada nessa hipótese aqui da teoria do descobrimento provavelmente dependente. Por quê? Mas ela é admitida como uma prova que ela é independente. E assim ela está despida, ela não está ligada, não tem nexo causal com a prova ilícita. Como assim, professor? Um exemplo. Uma interceptação telefônica sem autorização judicial, que descobre, sei lá, uma corrupção, uma fraude. Mas só que quando essa interceptação está acontecendo, tinha uma outra equipe policial, sei lá, a Polícia Federal e a Polícia Civil. A Polícia Civil, de repente, fez uma interceptação sem autorização. Mas a Polícia Federal estava investigando o mesmo fato e estava colocado uma escuta e descobriu aquele crime. Uma escuta autorizada judicialmente anteriormente. Então, essa escuta ela não decorre, não deriva automaticamente da interceptação. Foi descoberto de forma independente. Então, aí eu tenho uma exceção também à teoria dos frutos da árvore envenenada. E, por fim, você tem aqui a denominada teoria da descontaminação do julgado. Essa teoria visa o quê? Rechaçar a possibilidade do juiz que proferiu o primeiro julgamento julgar novamente a causa nos casos em que o tribunal reconhecer a ilicitude de uma prova excluída do processo. Já foi uma coisa bem clara aqui, talvez até não tenha expressado bem, para ficar bem claro, não ficar dúvida. Você tem a teoria do descobrimento inevitável e a teoria do descobrimento provavelmente dependente, essas duas aí de cima, essas aqui é que eu estou grifando, como exceções à teoria do fruto
estava envenenada. Essa teoria da descontaminação do julgado também está ligada à prova ilícita, inclusive lista por derivação, mas trazendo o que ideia? Uma exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada? Não. Trazendo a ideia de que é proibido, rechaça essa possibilidade, ao juiz que julgou um processo e lá na frente, em grau de recurso, foi reconhecida a ilicitude daquela prova, dele julgar novamente aquele processo. Isso faz sentido por quê? Reconheceu uma prova ilícita e aí anulou o processo. Se eu mandar para o mesmo juiz que julgou anteriormente, com base naquela prova ilícita, ele já foi contaminado. Ele já formou sua convicção, já ficou no subconsciente dele, no mínimo, a ideia daquela prova ilícita. Razão pela qual tem que ser levado ao seu substituto, ao outro juiz, para julgar aquele feito. Sob pena de eu estar comprometendo ali, né, aquele processo. Eu estou descontaminando o julgado. Exemplo, se de repente fosse reconhecida uma prova ilícita no processo de Luiz Inácio Lula da Silva, e fosse anulado, né, aquele processo, fosse julgado, por exemplo, não vou falar nem de nulidade, falar um exemplo, fosse comprovada a parcialidade de Moro, se Moro ainda fosse juiz, Moro não poderia julgar aquele processo, porque ele já se contaminou com aquela nulidade, assim como se pode ser contaminado por uma nulidade por uma prova ilícita, razão pela qual tem que ser feita essa descontaminação. Pessoal, então, acerca desse tema, princípios processuais, nós finalizamos aqui as nossas aulas. Eu espero que vocês tenham aproveitado, contribuído bem com o conhecimento de vocês. É um assunto bom, gostoso. E a partir das nossas próximas aulas, estudaremos então agora teoria da ação. Então, se preparem para esse momento. Agradeço a todos e boa sorte aí no estudo de vocês.